Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te convido a se colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 126. Quando estava preparando essa mensagem, tinha outra mensagem que eu tinha preparado essa semana. O Espírito Santo colocou no meu coração para pregar Salmo de número 126. Eu acredito que é o ano, de todos os anos que eu prego, é o ano que eu mais preguei sobre o livro de Salmo, foi esse ano de 2025. Salmo de número 126. Amém? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os ímpios falavam isso, os pagãos falavam isso. Eles viram o que Deus fez e falavam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como, pastor Nilson, o salmista, no meio do deserto do Negueb, ele viu torrentes e falou bem assim: como essas torrentes, as torrentes do deserto do Negueb, no sul de Israel. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Fala comigo: com júbilo, com alegria. Fala com seu irmão: você vai colher, irmão. Ah, se vai. Quem sai andando e chorando enquanto joga a semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Pode se assentar, irmão, com a sua Bíblia aberta. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. O que eu entendo de Salmo de número 126 é um salmo anônimo. Quem escreveu esse salmo, ele estava indo para o cativeiro babilônico entre 605 a.C. a 538 a.C. Quando Nabucodonosor ele leva o povo do sul, do reino sul de Israel, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, para o cativeiro. E o salmista, ou era um levita, um poeta, ele escreveu esse salmo no momento de tribulação. Os 3 últimos versículos, porque os 3 primeiros versículos já é de alegria. Então eu entendo que ele começou a escrever o Salmo de 126 quando estava indo para a Babilônia, indo para o cativeiro. E ele terminou de escrever o Salmo de número 126 quando estava voltando do cativeiro, quando estava voltando da Babilônia. O que eu acho interessante no Salmo de número 126, olha para cá e presta atenção. O que eu acho interessante, Davi, é que os últimos 3 versículos do Salmo 126 é o início do Salmo, Saulo. E os 3 primeiros versículos é o final do Salmo. Está invertido a ordem, se você for ler. E se você for estudar o Salmo de número 126. Eu vou ler para os irmãos, para vocês entenderem. Diz assim, versículo 4: traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como as torrentes do Negueb, como
como as torrentes do Negueb. Versículo 5: os que com lágrimas semeiam, eles estão indo com lágrimas, eles estão indo para o cativeiro, para a prisão, para a escravidão com lágrimas. Versículo 5: com alegria colherão. Versículo 6: quem sai andando e chorando. Aqui eu entendo que eles estavam meio que sem rumo, porque quem sai andando e com tristeza, chorando, está sem rumo, está sem direção. Final do versículo 6: voltará. Eles saíram andando e chorando, rumo à prisão deles. Voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Trazendo os seus feixes. Pode olhar para cá. O título da mensagem desta noite é Torrentes do Negueb. Fala comigo, torrentes do Negueb. Fala com seu irmão, torrentes do Negueb. Bate no seu peito agora e fala com você mesmo, torrentes do Negueb. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu já tinha uma palavra que eu tinha preparado durante a semana, mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, e eu creio que Ele vai falar comigo e com você essa noite. Eu creio. Irmão, eu não prego somente por pregar. Eu busco saber o que o céu quer falar com a terra. Eu busco entender o que o céu quer falar com a igreja. Porque só vamos tocar o profético se primeiro entendermos o que Deus quer falar com a igreja. Sabe por que a igreja hoje já não ganha mais drogados? Sabe por que a igreja hoje já não ganha mais adúlteros? Sabe por que a igreja hoje já não ganha mais ladrões, prostitutas? E se me prender aí, eu vou falar aqui também, homossexuais. Tudo que a Bíblia vai contra. Porque está faltando o profético na igreja. Está faltando o poder do alto na igreja. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar aqui hoje, meu irmão. Deus quer usar a minha e a sua vida. Deus quer nos usar como dinamites na mão dele. Nós vamos fazer um estrago no inferno. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Nós seremos usados para tirar pessoas do cativeiro babilônico, para tirar pessoas das prisões, para tirar pessoas do fundo da lama, que estão presas em um lago de lama. Deus vai te usar, Deus vai. Para entendermos, Bibi, eu gosto de falar os nomes assim, porque vai interagindo, para entendermos. Eu tenho que falar para vocês aqui essa noite sobre um pouco da história de Israel. Eu tenho que esmiuçar, eu gosto de usar essa palavra, esmiuçar um pouco a história. Então presta bastante atenção, porque enquanto você presta atenção, Deus fala com você. Aqui não é Benjamin que está falando com você, aqui é o Altíssimo. Eu só sou o instrumento. Se fosse eu, irmão, que quisesse falar aqui, eu teria pregado uma palavra que já estava pronta, que eu preparei no início da semana. E eu fiquei hoje, de ontem até hoje, às 5 horas da tarde, preparando essa mensagem, estudando essa mensagem. Às vezes as pessoas acham que é só talento, que é só dom, mas não vê o preço que é pago, pastor Nilson, de oração, jejum, renúncia, palavra, leitura da Bíblia e renúncia mais um pouquinho. E aqui tem muitos jovens, a gente podia estar hoje no cativeiro babilônico, experimentando muitas coisas que a vida tem para nos dar. Muitos prazeres de 5 minutos,
Mas eu não troco o que o eterno tem para mim por 5 minutos de prazer aqui na terra. Não troco, não troco. Não troco. Depois de Deus ter me tirado do fundo do poço, da provação do deserto, eu estava há alguns anos sem pregar, mas era um crente de banco, irmão. Estava como um crente de banco, mesmo depois que Deus já tinha me dado uma palavra profética. Eu estava aí sentado, ouvindo palavras, como um crente de banco. E Deus falou: eu vou te levar para um deserto, lá eu vou te esfarelar, te amassar, até você aceitar o que eu tenho para a sua vida. Eu quero dizer, pastor Nilson, eu não negocio o que Deus tem para a minha vida. Daqui um ano, Bibi, eu posso estar multimilionário, muito rico. Deus pode mudar a sua história com uma palavra, irmão. Quem crê? Quem crê? Deus pode mudar a sua... Eu posso estar, mas eu não negocio o que Deus tem para a minha vida. Não negocio. Então vamos comigo, presta atenção, olha para mim. Vamos, história. Foram 3 cativeiros. Fala comigo, 3 cativeiros. O primeiro cativeiro, pastor, foi o cativeiro egípcio. Quando o povo de Israel, no século 19 a.C., 1876 a.C., ficou 400 anos em Gósen, preso pelos egípcios, preso por Faraó. E Deus levanta um homem, fala comigo, um homem, chamado Moisés. E com uma palavra do alto, Moisés, crendo com seu irmão Arão, e pelo poder de Deus, vai lá e liberta o povo daquele cativeiro. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio. Qual foi o primeiro cativeiro? O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio. Vamos decorrer a história. 1050 antes de Cristo, o povo começa a pedir um rei. Veio Moisés, veio Josué, veio os juízes, depois veio um profeta e juiz chamado Samuel. E o povo começa a pedir um rei. Nós queremos um rei, assim como as outras nações têm. Um rei a qual a gente possa ver, um rei a qual nós possamos enxergar. Um rei igual o das outras nações. Eles trocaram o Deus eterno, invisível, mas real, por um homem falho, cheio de falhas. Ei, irmão, deixa eu entrar num ponto aqui. Não adianta trocar de igreja. Não adianta mudar de ministério. O problema muitas das vezes somos nós mesmos. Somos nós que temos que mudar. Ser humano é falho, é cheio de erro, é cheio de mazelas. Eu tenho uma notícia boa e ruim para te dar. A boa é: Deus está com você em qualquer lugar. E a ruim é que aonde você for e tiver gente, vai ter problema. O ser humano é falho, ele cai, ele erra. Mas o nosso Deus levanta. Não estou aqui hoje para apontar dedo. Não estou aqui hoje para falar que não tem mais jeito para você e para sua história. Tem. Tem sim. 1050 a.C., vem comigo, história. O povo pede um rei, e Deus dá o rei que o povo pede. Saul era o rei a qual o povo pedia, pastor. Saul reina por 40 anos. E Deus levanta o rei agora segundo o seu coração. Davi, no hebraico Dawid, amado por Deus, a tradução do nome de Davi. E no Salmo 89, versículo 20, diz bem assim: que achei o meu servo Davi, e com o meu santo óleo eu o ungi. Com meu santo óleo eu ungi. 1010 a.C., Deus levanta Davi, e Davi fica 40 anos reinando. 7 anos e 6 meses em Hebron.
e 33 anos e 6 meses, reinando para todo Israel. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai aprender muita coisa aqui hoje. Depois de Davi, 970 a.C., fala comigo, 970. 970 a.C., fala comigo, 970. Isso, está bonito. Deus levanta Salomão, o filho de Davi, com Betseba. Deus levanta Salomão, e ele reina por 40 anos, fala comigo, 40 anos. Depois de Salomão, Deus levanta Reoboão, o filho de Salomão, 931 a.C. 931 a.C., Deus levanta Reoboão, o filho de Salomão, e em 931 a.C., os reinos se dividem. Os reinos se dividem. Reino sul de Israel, reino sul, Judá e a tribo de Benjamim. Reino norte de Israel, as outras 10 tribos. Reino sul, Reoboão rei, capital Jerusalém. Reino norte, Jeroboão rei, capital Samaria. Jeroboão leva o reino norte aos maiores pecados de idolatria e altares a deuses pagãos: Baal, Aserá, Moloque. Queimam crianças como sacrifício. Entregam ao deus Moloque crianças recém-nascidas para queimar no fogo, como essa geração faz hoje com aborto, entregando sacrifícios a Moloque, entregando crianças no ventre a Moloque. O reino é dividido: reino sul e reino norte. 740 a.C., a Síria, existe Síria, que é uma nação, e a Síria. Síria é uma nação, a Síria é outra. Entendeu? Vai lá e leva o povo do norte para outro cativeiro. As 10 tribos do norte vão para o cativeiro assírio. O povo do sul, pastor, não vai para o cativeiro. Ainda não. Deus os livra. Senaqueribe, rei da Síria, agora é Síria. Rabsaque, o seu comandante, falam que vão invadir o reino sul e vão destruir tudo, e vão levar Ezequias e todo o povo do reino sul, de Judá e de Benjamim, para o cativeiro também. Iria levar eles para servir os deuses sírios. Mas tinha profeta no reino sul, fala comigo, tinha profeta. Tem profeta aqui essa noite, irmão? Tem profeta? Fala com o seu irmão que está do teu lado, abre a tua boca e profetiza. Tem profeta, tem profeta. Tem profeta, Salatiel, tem profeta, Davi. Tem profeta. Ezequias orando no palácio, angustiado, com medo dos sírios, com medo de Senaqueribe e de Rabsaque. Orando, e Deus foi lá e falou com Isaías: vai lá e fala com Ezequias que a Síria não vai vencer. Eu já dei vitória para o povo de Judá, para o reino sul. Eu já dei vitória. Isaías, o profeta, filho de Amós, chega até Ezequias e fala: os sírios não vão vencer essa batalha. Senaqueribe será derrotado. Seu comandante Rabsaque também será derrotado. Deus já te deu vitória.
já te deu vitória, irmão. Quem crê, quem toma posse? Eu não sei por qual vale ou deserto ou cativeiro você está passando, mas Deus já te deu vitória. Pastor, o exército do Reino Sul não teve que levantar a espada. Deus mandou um anjo guerreiro, um anjo da morte naquela noite, no exército sírio onde eles estavam acampados. E a nossa Bíblia diz que, a minha, sua Bíblia diz que em uma noite o anjo de Deus matou 185 mil sírios. Enquanto você está aqui adorando, Deus está te dando vitória naquela causa impossível. Enquanto você está aqui adorando, Deus está te levantando. Deus está. Só que Ezequias cometeu um grande erro. Pergunta para mim qual? Ezequias cometeu um grande erro. Capítulo 39 de Isaías, do versículo 1 ao 7, eu vou ler aqui, porque estão dizendo que essa geração não tem pregadores de Bíblia. Só tem os coaches, só tem mensagem de autoajuda, mensagem de massagear ego e nada de Bíblia. Mas tem homens e mulheres comprometidos com a poderosa palavra de Deus. Tem homens e mulheres comprometidos com a Bíblia, que foi escrita por um milênio de anos, por 40 autores, mas que é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A poderosa, inefável, inerrante palavra de Deus. Ei, meu irmão, ela transforma a vida do traficante, ela transforma a vida da prostituta, ela transforma a vida daquele que você acha que não tem mais jeito. Ela transforma. Estava ouvindo a pregação de um pastor chamado Juliano Fraga. Eu acho que o nome dele é esse, Juliano Fraga. Era do traficante, acredito, do Rio de Janeiro, não sei. E Deus salvou ele, meu irmão. Deus transformou a vida daquele homem. E que pregador da palavra, pastor Nilson. Que exímio pregador da palavra. Pregador da palavra, ele prega a Bíblia. Que exímio, eu fiquei encantado com as pregações daquele homem. Que excelente pregador da palavra, com unção, com conhecimento. Aí quando junta conhecimento com unção, o profético desce, irmão. Aí a unção move a terra, move o céu também. A Bíblia explica a própria Bíblia, pastor. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica, Salatiel, a própria Bíblia. Não precisa de outros livros. A Bíblia se explica. Isaías 39, versículo 1 ao 7. Eu vou ler, se você quiser ler também. Naquele tempo, Ezequias, depois de Deus dar vitória contra a Síria, contra Senaqueribe, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soubera que estivera doente e já havia sido curado. Deus tinha curado Ezequias. Ezequias se agradou disso e mostrou-lhes a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nada houve em seu palácio, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias mostrou tudo para o filho do rei babilônico, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti?
Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: quem viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias para Isaías: viram tudo quanto há em meu palácio. Nada há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías profetizou isso há 150 anos antes do cativeiro babilônico. 150 anos antes do cativeiro, Deus usou Isaías. Eu quero falar aqui para a nossa geração. Palavra profética é a Bíblia. Essa é a verdadeira palavra profética. Você que gosta de ficar ouvindo profetada, revelação, adivinhação, e olha para cá, o passado, o capeta, Satanás, os demônios, o nosso acusador, ele também sabe. Profeta de verdade aponta futuro. Profeta de verdade aponta para frente e não para trás. O diabo também conhece o nosso passado. O diabo conhece tudo que passou. Mas só tem um, meu irmão, que conhece o meu e o seu futuro. E ele já nos viu lá na frente. Ele já nos viu lá na frente. Ele já nos viu. 150 anos antes do cativeiro babilônico, Deus usou Isaías e falou com Ezequias: assim como tu mostraste todo o tesouro, todos os palácios, até os teus filhos irão como eunucos para servir o rei da Babilônia. Deus ainda fala, meu irmão. Tem homem e mulher de Deus ainda usado pelo Altíssimo. Deus ainda fala. Tem direção do Eterno para mim e para a sua vida aqui. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Segundo o cativeiro do Reino Norte, a Síria. Agora vamos entrar na mensagem. O terceiro cativeiro. Vamos entrar na mensagem. Jeremias profetizou no capítulo 25 que o povo de Israel ficaria 70 anos cativo. 70 anos cativo pela Babilônia. 70 anos presos, escravos, humilhados. Já pensou alguém em roubar a sua liberdade? Já pensou alguém em roubar a tua paz? É isso que o diabo quer fazer conosco. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você e com os filhos de quem tem filhos. Com a nossa geração, roubar nossa liberdade com drogas, roubar nossa liberdade com prazeres momentâneos, roubar nossa liberdade arrancando o profético de dentro de nós. Arrancando o que Deus tem profeticamente para mim e para a sua vida. O diabo quer tirar os planos de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão. Pastor, 6 anos parado é muito tempo. Não dá para brincar. 6 anos parado é muito tempo. Não dá para brincar.
aceite e tome aquilo que Deus tem para a sua vida, e exerça o real chamamento dele. Esse ano de 2025, eu não fiz tudo que eu queria fazer, mas foi um ano que contou para mim, meu irmão. Ganhei muitas pessoas para Jesus, não pregando aqui, mas indo de casa em casa, pregando e depois lançando a rede, perguntando à pessoa mesmo: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não foram muitas, mas foram mais de 20 pessoas. E por mais que eu não fiz o que eu queria fazer, tudo o que eu queria fazer, mas foi um ano que contou. Foi um ano que eu vivi experiências profundas com Deus. Foi o ano que mais jejuei, depois dos 3 primeiros anos da minha conversão. Foi o ano que eu entendi realmente para que Deus me chamou. Eu entendi realmente o que Deus quer comigo, o que Deus quer de mim. E eu entendo que eu tenho pouco tempo para exercer isso, talvez 30 anos, se eu estiver vivo até lá. E dentro desses anos, eu quero ganhar o máximo de pessoas possíveis, tirar elas do cativeiro, tirar elas das mãos de Senaqueribe, tirar elas das mãos de Ramsés II, o faraó egípcio, tirar elas das mãos de Nabucodonosor. Quem vem comigo? Quem está comigo? Quem está comigo aqui essa noite? Deus quer te usar. Não dá para continuar brincando, não dá para continuar adiando. Deus quer te usar ainda hoje. E pastor, se essas palavras aqui alcançarem uma pessoa neste Brasil, que for ser usado como uma bomba atômica no inferno, valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz de jejum, oração, leitura e estudo. Se Deus levantar uma tocha tirada do altar, vai bombardear o inferno. Vai bombardear o inferno. Ah, se vai. Estou sentindo a presença do Eterno aqui, meu irmão. Estou sentindo a presença poderosa do Altíssimo. Ela é real. Ela é real. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz bem assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta fala assim: assim diz o Senhor, e não eis que eu te digo. O profeta fala: assim diz o Senhor. E quando tem mais unção, fala dos exércitos. E quando tem mais unção ainda, fala: coloca a tua casa em ordem, Ezequias, que tu morrerás e não viverás. E quando tem mais unção ainda, mesmo com decreto de morte, ele ora e Deus muda. Fala com Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida. Esse é o meu e o seu Deus, irmão. Esse é. Assim diz o Senhor: quando se cumprirem 70 anos em Babilônia, atentarei para vós outros, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Tornando a trazer-vos a este lugar. Deus já tinha profetizado o cativeiro babilônico. O povo dele iria ser amassado como vaso,
Mas o vaso estava onde, irmão? O vaso quebrado de Jeremias 18 estava onde? Estava onde, pastor Nilson? Estava onde? O vaso estava nas mãos. O vaso quebrado, amassado, mas estava nas mãos do oleiro. Nas mãos. Tu pode estar quebrado, tu pode estar desacreditado, tu pode não ter esperança, está angustiado, mas eu tenho uma notícia boa para te dar essa noite. Você está nas mãos do oleiro. Nas mãos, nas palmas. Tem digital do oleiro nesse vaso, irmão. Tem digital do oleiro nesse vaso. Tem digital? Tem. Você, eu, nós estamos marcados. Deus não perdeu essa batalha para Satanás. Não perdeu, não. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Deus não perdeu. Cativeiro babilônico, 605 a.C. Nabucodonosor invade Reino Sul. Leva primeiro os príncipes de Israel. Leva primeiro o sangue nobre. Leva Daniel, leva Azarias, leva Misael, leva Ananias. 587 a.C. começa a também levar as pessoas comuns. Ezequiel vai, Jeremias vai. Todos contemporâneos. Vai Neemias, vai Esdras, vai Esther, vai Mardoqueu. Todo mundo lá. Por mais que a nação estava subjugada à idolatria, subjugada ao pecado, subjugado à adoração a Baal, Astarote, Asherá, altares idólatras, mas tinham poucos que não tinham se dobrado a deuses falsos. Tinham poucos que não tinham se prostrado a deuses deste século, deste mundo. Tinha Daniel de olho no propósito. Os manjares do rei eu não como. Eu fico com fome. Eu jejuo a vida toda. Eu morro com fome. Mas os manjares do rei, os meus lábios não provam. E vai com ele Misael, Ananias e Azarias. Os manjares do rei, os meus lábios não provam. Eu sei que o mundo oferece muita coisa que aos nossos olhos pode ser bom. Manjares. Mas se tu triscar, se Deus não tiver misericórdia, talvez você não se levante mais. Mas eu vim aqui com essa palavra hoje para dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Erebataka sharamanaga. Erebanture calamanture calabataka xere calamana. Deus está no controle. O meu justo pode cair até 7 vezes, mas em todas elas eu, o Senhor, o coloco de pé. Ah, irmão, fiquei uns anos ali sem querer exercer o meu chamado, um crente de banco. Mas quantas vezes lá em casa eu colocava o joelho no chão e orava: Deus, o Senhor não me chamou para ficar parado aqui, Senhor, neste deserto, no fundo do poço, nessa provação. O Senhor me chamou para ganhar pessoas. O Senhor me chamou como voz profética para pregar, Deus, para os perdidos.
Quantas vezes sozinho, pastor, eu ficava chorando. Lá em Colatina, aqui em Nova Venécia, tanta prova, tanta dificuldade. Eu falava comigo mesmo, eu acho que eu não vou conseguir mais pregar. Meu coração nas coisas seculares, como trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. Mas eu entrei na Assembleia de Deus, irmão, um dia, e tinha profeta naquela casa. Quando eu estava saindo daquela casa, Salatiel, pastor Valdeni pegou no meu ombro e falou bem assim: aí, meu irmão, tem uma palavra de Deus para te dar, você quer receber? Eu falei: recebo. Mas não é bênção. Pode ser bênção, é bênção, para te trazer para o propósito. Eu te vejo num grande deserto, e Deus vai te amassar nesse deserto. Mas se você conseguir passar por esse deserto, Deus te levanta com poder e unção para essa geração. Irmão, eu falei amém, mas eu nunca apanhei tanto na minha vida igual foram os 4 anos depois dessa profecia. Eu nunca apanhei tanto, mas Deus só bate em quem Ele gosta, irmão. Deus só corrige quem Ele ama. Deus só corrige quem Ele ama. Agora que eu vou entrar no Salmo. Quem entendeu aqui até agora? Tem uma presença profética neste lugar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas do mesmo jeito tu não volta. Tem uma atmosfera profética nesse lugar. Será que sou eu que estou sentindo? Quem está sentindo aqui a presença do Eterno? A poderosa presença Shekinah de Deus. Vamos começar a pregar agora do versículo 4? Vamos, Davi? Vou começar a pregar do versículo 4 e termino no 1, 2 e 3. Vou começar a pregar agora do 4, 5 e 6 e termino no 1, 2 e 3. Olha o que o salmista começa falando, a primeira palavra do versículo 4. Restaura. 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 No hebraico, shuv, que quer dizer voltar, retornar, trazer de volta, converter, restabelecer. Shuv representa o movimento de Deus que traz de volta o que se perdeu. Restaura o que foi roubado. Você está entendendo, irmão? Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Você está entendendo a profundidade dessa palavra restaura no hebraico? Recolocar o homem no propósito original. Teu propósito não é ser empresário não, irmão. Pode até ser. Teu propósito é ser um grande CEO. Teu propósito é ser o que Deus te chamou para ser. Um ministro como labareda de fogo. Como labareda de fogo. Estou cansado de gente que não tem o fogo do alto, pastor. Gente gelado que nunca viveu experiência nenhuma. Estou cansado disso. Irmão, se você nunca teve uma experiência com Deus, peça a Ele hoje, Ele vai te dar. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e a porta vai se abrir. Pede Ele uma experiência transcendental, Ele vai te dar. Recolocar o homem no propósito original. Olha o último significado da palavra shuv, restaurar, no hebraico.
e reverter o cativeiro, reverter a prisão, reverter o aprisionamento diabólico de Satanás sobre as nossas vidas. Ele não quer que a gente rompa, irmão. Ele não quer que a gente ande. Ele não quer que a gente avance. Travou, pastor, travou. Ele não quer, ele quer te ver em uma prisão. Fala comigo, prisão. Ele quer te ver em uma prisão. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu entendo que o salmista, quando estava indo para o cativeiro, ele sentou numa pedra, triste, abalado. Ele sentou numa pedra sem esperança, junto com o povo de Judá, junto com o povo da tribo de Benjamim. E ele começou a escrever o Salmo 126. Como eu disse, os 3 últimos versículos é o início, os 3 primeiros é o final. E quando ele começou a escrever, pastor, no deserto do Negueb, que ficava a sul de Israel, que fica a sul de Israel, o deserto de Negueb, ele começou a ver torrentes saindo debaixo da terra, debaixo das pedras, e torrentes fortes de água que inundaram o Negueb. E aquela terra árida, em todo verão, na primavera que acontece esse fenômeno, as torrentes do Negueb, começou a nascer vegetação, começou a nascer flores. O que era árido, o que era sem nada, tinha virado um jardim. O que estava sem esperança, o que estava seco, o que estava só terra, areia, virou vegetação, teve água, torrentes, e começou a invadir. Se você jogar no YouTube, você vai ver que as torrentes do Negueb é muito forte. Se você ficar sobre elas, elas te carregam. Então você não pode ficar no meio das torrentes, é muito forte. Elas vêm fortes, avassaladoras, e começam a carregar tudo que está na frente. E que as torrentes do Negueb tirem todo sentimento de fracasso, todo sentimento de derrota, todo sentimento de humilhação sobre a minha e sobre a sua vida, irmão. As torrentes do Negueb, do nada, eu imagino o salmista lá escrevendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós estamos indo para o cativeiro, nós estamos indo aprisionados como escravos, humilhados. Nós perdemos tudo, nossa casa, nossos bens, tudo que juntamos. Mas tinha um fenômeno naquele deserto, pastor. As torrentes deram esperança para esse salmista que escreveu esse salmo de número 126. Eu vejo ele conjecturando em cima da pedra, sentado. Mas como as torrentes do Negueb, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, meu Deus. Restaura a nossa sorte como essas torrentes. Restaura. As torrentes do Negueb são fenômenos naturais que ocorrem no deserto do Negueb, em Israel,
durante as estações da chuva. Durante esse período, as águas da chuva se acumulam nas montanhas e formam rios sazonais, conhecidos como uades, que secam no verão e voltam a fluir com as chuvas de inverno, criando grandes valas no solo. Historicamente, essas torrentes eram de grande importância para a região, pois transformavam a terra seca em riachos, inundando, especialmente nas épocas bíblicas, na época que foi escrita a Bíblia, especialmente antes de Cristo. Fala comigo, torrentes do Negueb. Versículo 4 traz-nos, versículo 4: os que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão. Os que com tristeza, com lágrimas semeiam. Sabe como que eles semeavam na época? Alguém aqui sabe como os semeadores semeavam na época? Israel é terra desértica, Oriente Médio. Os semeadores pegavam as sementes, olha para cá, presta atenção, e jogavam as sementes para cima, e o vento determinava onde a semente caía. É por isso que em Eclesiastes 11 fala: joga o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. No original está falando sementes. Joga as sementes para o alto, o vento vai determinar onde ela vai cair, e depois de um tempo você vai ver o fruto, você vai ver nascer. Então aqueles que plantavam chorando, jogavam a semente para cima e não sabiam onde a semente caía, depois de um tempo eles viam nascer. Vai acontecer, irmão. Você plantou, não está vendo nada acontecendo? Você plantou, não está vendo nada germinando? Ei, Deus está cuidando da semente, ela cai na terra e morre, mas depois de um tempo ela nasce. Você vai colher 100 vezes mais por um. Você vai colher. E Tiago Paiva, eu quero lançar uma semente sobre sua vida, meu irmão. Eu quero lançar uma semente sobre sua vida. Levanta a tua mão direita para o alto, Tiago Paiva. O que você está fazendo com a minha vida, meu irmão? O que você está fazendo por mim no ano de 2024, final, e 2025, e tudo aquilo que você liberou sobre minha vida de bom? Como profeta de Deus, eu profetizo 100 vezes mais sobre sua vida. Prepara para colher, você e sua família, 100 vezes mais. E eu profetizo, irmão, com autoridade, com o poder de Deus. Prepara para colher 100 vezes mais, meu irmão. Você pode até achar que é pequeno, mas eu não. Eu sei da semente que você está semeando. Lá na frente, Deus, o Altíssimo, vai me dar condição, meu irmão. E quando Ele me der, eu vou semear na sua vida. Você vê como pequeno hoje, mas eu vejo como grande. E eu vou semear na sua vida lá na frente. Eu tenho uma dívida no mundo espiritual com você, meu irmão. Quem crê, quem crê, quem crê? Quem crê, levanta a tua mão ali para Tiago Paiva. Profetiza sobre a vida daquele jovem. Para Tiago Paiva, vira para ele lá, vira para ele a mão direita. Vira para ele. Deus ainda faz, presta atenção aqui, meu irmão. Ainda vou pregar 1 hora aqui ainda hoje. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Quem sai andando e chorando. Versículo 6. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Presta atenção aqui comigo. Quem sai andando e chorando, está perdido, está sem direção, lançou a semente para cima, o vento tocou a semente. Depois de um tempo, a semente germinou, deu fruto. E aqui, pastor, no versículo 5 se cumpre o que eu falei. Os feixes, o que era feixe? Eles pegavam
o trigo, ia juntando o trigo, a folha do trigo, e juntando, e virava um feixe. Ou seja, semeavam andando e chorando, sem direção, mas colhiam o que eu falei aí, 100 vezes mais. Não ia lá e pegava só uma folha, só um fruto, pegava um feixe. E um feixe, às vezes você não consegue carregar sozinho não, tem que carregar com pelo menos 2 ou 3. A tua bênção vai ser tão grande, a tua vitória vai ser tão grande. Nesse deserto do Negueb, ei, que quem estiver ao redor de você também vai ser abençoado. Quem estiver do seu lado também vai receber. Quem estiver do seu lado também vai colher, meu irmão, porque Deus dá com abundância. Você acha que Deus é um miserável, mesquinho, mão fechada? Não, Ele dá e dá com abundância. Ele dá e dá com abundância. Nabucodonosor, como eu disse, levou o povo ao cativeiro babilônico. Jeremias profetizou 70 anos. 70 anos Jeremias profetizou. Capítulo 25. E como eu falei aqui, no capítulo 29, versículo 10, ele profetizou que ficaria o povo cativo. E depois de 70 anos, Deus iria trazer o povo de volta para sua terra. E olha Isaías, 150 anos antes de Cristo. Para concluir aqui a mensagem, olha Isaías. Davi, abra para mim Sofonias 3:20. Vem aqui, fica aqui do lado aqui, Davi. Sofonias 3:20. Olha o que Isaías profetizou 150 anos antes do cativeiro babilônico. Sofonias 3:20, Davi. Fica aqui do lado aqui da escada. Que digo de Ciro: Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Nada foge do controle das mãos de Deus, irmão. Um rei peça. Deus está falando que Ele era o pastor. Deus usa quem você às vezes acha que Ele não vai usar. Deus levanta quem nós achamos às vezes que Ele não vai levantar. Mas Ele é Deus e Ele faz como lhe apraz. Ele é Deus e faz como Ele quer. Ele faz. Tudo está no governo das mãos do Altíssimo. Nada foge do seu governo, nada foge do seu poder. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Levanta a tua mão, irmão, levanta a tua mão, levanta. Deixa eu te falar aqui, 10 anos de provação, 10 anos de angústia, 10 anos de tristeza, 10 anos de deserto não vão se comparar com o que Deus vai fazer em um ano na sua vida. Ei, Ele pode até demorar algumas coisas, mas se Ele quiser, Ele transforma 10 em 1. Deus vai abreviar, meu irmão, as tuas vitórias. O que iria demorar 10 anos vai ser transformado em um ano. Você vai viver em um ano que demoraria 10 anos. Ciro, Deus falou: Ele é o meu pastor e faz tudo o que apraz ao Eterno. Que digo também de Jerusalém: ela será edificada, e do templo ele será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu escolhido, a Ciro, um rei pagão. Deus está falando que era ungido, que era pastor, que era escolhido, e que fazia tudo o que lhe apraz. A quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante dele. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, como eu falei.
Deus faz. Pode Hamas, Al-Qaeda, pode os países árabes, pode os extremistas islâmicos atacarem Israel, mas não vão vencer Israel. Deus é com Israel. E se Ele quiser, Ele usa Trump lá nos Estados Unidos para abençoar Israel, para proteger Israel. Eu li essa passagem aqui e me veio o que na cabeça? Para bater as nações, para abater as nações, mas em Israel ninguém toca, irmão. É a menina dos olhos de Deus. Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, mas em Israel ninguém toca. Amém? Pode se levantar 11.000 demônios contra Israel, mas 10.000 vão cair à direita, 1.000 à esquerda, mas não será atingida. Não será. Não será. Como eu disse, os primeiros 3 versículos é o início do Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Homem e mulher de Deus, o ímpio vai olhar para você e vai ver a bênção do eterno sobre a minha e sobre a sua vida, e vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas. Agora é a vez de você declarar. Versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sobe aqui. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé. Sofonias 3:20. Lê aí. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Naquele tempo eu vos trarei, naquele tempo eu vos recolherei, e darei um nome e um louvor entre todas as nações da terra, quando eu mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Feche seu olho, meu irmão. Bibi, você pode subir aqui e cantar um louvor? Naquele tempo, meu irmão, pegue na mão do teu irmão que está do teu lado. 538 a.C., o povo volta do cativeiro babilônico. O povo que foi chorando voltou sorrindo. O povo que foi triste, abalado, humilhado, voltou exaltado como um louvor entre as nações, porque Deus mudou a sorte diante dos nossos olhos. Ei, lá na frente você vai olhar que todo esse deserto do Negueb, toda essa provação, foi para Deus te mostrar que Ele é Deus. Foi para Deus te mostrar que Ele é único. Foi para Deus te mostrar que Ele é poderoso. Pega na mão do teu irmão, começa a orar, começa a orar. Foi para Deus te mostrar que Ele é exaltado, que Ele é digno, que o que Ele faz aquilo que lhe apraz. E Ele muda a nossa sorte diante dos meus e dos teus olhos. Deus faz, irmão. Deus faz. John Owen, século 17 depois de Cristo, teólogo, professor de Oxford, escreveu vários e vários livros
pregador da palavra, pregador com unção, conhecido como o príncipe dos puritanos. Davi teve 11 filhos. Desses 11 filhos, irmã Eliene, 10 ele enterrou ainda quando nasceu, pequenos. Ele enterrou na juventude. Um cresceu, mas ele enterrou na juventude. Os 11 morreram. Mas John Owen não desistiu. Ele pregava a poderosa palavra de Deus com unção e com poder, irmão. John Owen escreveu livros, mesmo com 11 lutos, 11 filhos enterrados. E tem uma frase atribuída a ele. Enquanto John Owen pregava sobre a glória de Cristo, ele pregava sobre a glória de Cristo, enquanto enterrava seus filhos um a um. Qual é o teu problema? Qual é o teu deserto? Qual é a tua dificuldade? Você vai parar porque alguém falou mal de você? Você vai parar porque alguém te tratou mal na igreja? John Owen enterrou 11 filhos, mas continuou dando glória e pregando a poderosa palavra de Deus.